Glória a Deus pela sua vida. Mais uma quarta-feira, mais um culto fé. Que bom que você está aqui na casa de Deus para ouvir a sua palavra, para engrandecer o nome dEle. Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Primeiramente, quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão bem alto, deixa eu conhecer você. Glória a Deus, Jesus te abençoe. Fique com sua mão levantada, por favor. Os nossos voluntários estarão indo até você para entregar uma lembrança, para que você nunca mais se esqueça dessa igreja, da família de Deus. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Amém, igreja? Glória a Deus pelos nossos visitantes. Amém? Você está feliz? Se não está, vai ficar até o final de qualquer jeito. Amém? Porque a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Ela nos renova, ela nos enche de alegria. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai nos encher de alegria nessa noite. Eu quero compartilhar algo poderoso do céu com você. Nessa semana em que nós estamos, uma semana de Páscoa, e essa data é simplesmente a data mais importante para nós. Nada se compara com a Páscoa. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa hora. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Abra comigo, por gentileza. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 11, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Estão animados para ouvir a palavra de Deus? E que bom que são as palavras dele. Se fossem as minhas palavras, coitadinho de você. Não ia dar certo, não ia acontecer nada. Mas sempre quando a palavra de Jesus é proclamada, sempre há milagre, a restauração, a cura. O Senhor renova a sua igreja. É a palavra de Deus que tem esse poder. Amém? Porque é o único livro em que o autor está presente, ele está falando conosco. E glória a Deus pela sua vida, que você está aqui pronto a ouvir essa palavra. Então fique atento nesse momento, preste atenção na palavra, ouça a voz de Deus. Amém? Eu tenho certeza que esse irmão lindo do seu lado, no final, ele vai pagar a tua janta hoje. Amém? Hoje teu marido vai levar você para jantar, varoa. Ô glória, vai ser sushi hoje, amém? Ou pode ser o pastel, pode ser, um lanche. Mas hoje você vai se alimentar daqui a pouco, em nome de Jesus. Mas antes, nós vamos alimentar da palavra de Deus. Amém? Você está pronto? Mateus capítulo 21 diz assim, a santa palavra: quando se aproximavam de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-as a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: dize a filha de Sião: eis que o teu rei vem montado a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: quem é esse? Quem é esse? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A pergunta que eu volto a fazer mais uma vez, que foi feita nesse texto, é: quem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra.
que ela possa penetrar no mais profundo do nosso coração, e que o Senhor possa de fato fazer algo poderoso dentro da minha vida e da vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Que a Tua palavra possa ser alimento, possa ser um baluarte, possa ser, Jesus, um combustível para que possamos viver a nossa vida aqui, Jesus, para a Tua glória. Que o Senhor possa agir com poder nessa noite, Jesus. Tudo para o Teu louvor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o maior evento, o maior marco de todos, a data mais importante é justamente a Páscoa. A Páscoa não significa chocolate, coelhinho, não significa simplesmente nós ensinarmos aos nossos filhos que você ganha presentes. Não é isso. A Páscoa é sobre Jesus, e nós precisamos deixar isso muito claro. O óbvio precisa ser dito. A Páscoa é sobre Jesus, que veio ao nosso encontro. Então não tem outro momento mais importante para a igreja, para mim e para a sua vida, o fato da Páscoa em que Jesus, Ele se entrega, Ele vem até nós, humilde, montado em uma jumenta. Ele se auto-entregou. Talvez muitos pensam, Jesus, Ele foi morto por conta de Herodes, ou foi morto por conta de Pilatos, ou o culpado foi Judas que o traiu, ou o culpado foi Pedro, ou o culpado foi os judeus. Mas não, ele não foi entregue por conta do plano de homens. Na verdade, simplesmente, aqui está sendo cumprida a própria agenda de Deus. Então quem entregou Jesus? Deus. Quem matou a Jesus? Deus. E por que isso? O Pai matou o Filho, entregou na cruz para morrer, para que eu e você pudéssemos ter vida. Esse é o ato da cruz. Isso é o Evangelho. É Jesus vindo até nós. Mas é claro que Ele não veio como os judeus imaginavam, pensavam e esperavam. Porque eles imaginavam um Jesus libertador, um Jesus que viria montado num cavalo branco, cheio de pompa, com um exército com Ele, para guerrear e tomar o templo dos apogeus de Salomão em Jerusalém, em que estava tudo perfeito. Mas não, Jesus veio para quebrar paradigmas. Então Ele veio humilde, montado em uma jumenta. Quem é esse? Quem é esse homem que percorreu cidades, circunvianças, povoados, curando, ensinando? Quem é esse Jesus? Será simplesmente um profeta? Será simplesmente um homem que conhece a Torá? Será simplesmente um homem que está curando? Mas não. Jesus, na verdade, Ele é o Deus que desceu do seu trono para vir ao nosso encontro. Essa palavra é justamente por conta da data em que nós estamos nessa semana, a Páscoa. E meu irmão, o que nós faremos nessa Páscoa de diferente? Nós precisamos olhar para o Evangelho, olhando para a cruz de Cristo. Este é o símbolo do Evangelho, é a cruz de Jesus. Não tem como nós falarmos sobre a igreja, sobre Cristo, se nós não olharmos para a cruz, pelo ato da cruz. E Jesus vem montado num jumento. Pensavam os judeus, não, Jesus quando vier será um libertador, será um grande político, será um resgatador, será alguém que vai mexer tudo de lugar e vai estabelecer o seu trono. Mas não, Jesus vem quebrando paradigmas. E tem algumas coisas que saltam aqui nesse texto para chamar a nossa atenção. Primeira coisa, quem é esse que tem o simples conhecimento de um jumentinho? Jesus deu a ordem para os 2 discípulos: vão adiante, entrem na cidade, vocês vão encontrar um jumentinho, traz até mim. E assim eles o fizeram, pediram emprestado
Um homem emprestou algo para Deus. É interessante isso. Levaram até Jesus, Jesus montou no jumento. Então ele entrou em Jerusalém. Jesus tem o conhecimento de um jumento que está distante, dentro da cidade, que não se podia ver. O que está comunicando esse texto para mim e para você é que Jesus tem o conhecimento até mesmo das coisas simples das nossas vidas. Ele conhece cada detalhe, cada vírgula. Ele sabe sobre você. Ele sabe sobre os seus traumas, sobre a tua infância, aquilo que você passou, quando você era criança, aquilo que você viveu, que marcou a sua vida. Ele sabe das tuas perdas, Ele sabe das tuas dores, Ele conhece tudo. E muitas vezes Deus não faz em nós porque nós não externamos isso. Nós não falamos: Jesus, essa é a minha situação, essa dor tem me acompanhado há muito tempo. E por isso talvez Ele não age em nós, mas Ele quer, Ele sabe, só que Ele quer que nós venhamos a externar isso, pedir ajuda ao Senhor e abrir o coração. Então Ele fará uma obra gloriosa em nossas vidas. Ele tem o conhecimento de um simples jumentinho, porque Jesus é Deus, e Deus Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o conhecimento de um simples jumentinho. Ele tem conhecimento sobre todas as coisas. Ele sabe sobre os nossos pecados mais escondidos, guardados às 7 chaves. Ele sabe, não tem como esconder nada desse Deus. Ele sabe de tudo, tudo ao seu respeito. Nós podemos enganar aos homens, mas a Deus não se engana. Nós podemos falar palavras bonitas, mas nosso coração pode estar podre por dentro. Nós podemos cantar muito bem, mas a nossa adoração é para nós mesmos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe por qual motivo nós viemos aqui nessa noite. Por que você está aqui nessa noite? Por qual motivo? Será que nós viemos para o culto para de fato: Senhor, eu quero ir porque eu quero adorar Jesus, eu quero ouvir uma palavra, eu quero glorificar o Teu nome, ou simplesmente eu quero ir no culto porque eu quero receber algo a mais para a minha vida, eu quero buscar uma bênção? Pois bem, a bênção, a maior bênção de todas que Ele tem para oferecer para você nessa noite é Ele mesmo. Jesus precisa ser suficiente na nossa vida. A gente precisa ver a beleza de Cristo. Quando que você ouviu uma palavra cristocêntrica a respeito de Jesus e o seu coração se encheu de alegria? Simplesmente pelo fato de ser revelado quem Ele é. Meus irmãos, nós precisamos ter uma consciência de quem Jesus é, ver a beleza dele. Quem é Jesus? Quem é esse? Não é um simples homem, é o único Deus verdadeiro. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não podemos levar o culto de qualquer jeito, a adoração de qualquer jeito, não podemos ouvir a palavra de qualquer jeito. É sobre Jesus, o Deus encarnado. Como diz o livro de Hebreus, Deus falou pelos profetas muitas vezes e de muitas maneiras, mas nesses dias, portanto, falou através do Filho, no qual constituiu herdeiro de todas as coisas e que também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Esse é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que veio ao nosso encontro. Quem é esse? Diante da revelação de quem é Cristo, nós precisamos estar extasiados, precisamos nos apaixonar por Cristo todos os dias. Eu estava hoje numa reunião, hoje de tarde, com um pastor americano, e ele estava contando que o pai dele fazia uma lista de tarefas, de coisas que ele tinha que fazer e permanecer fazendo, e a lista começava com o primeiro ponto, e dizia assim: seja apaixonado por Jesus. O 6º ponto:
seja apaixonado por Jesus. O 11º ponto: seja apaixonado por Jesus. Se repetia várias vezes: se apaixone por Jesus. Meu irmão, todos nós precisamos nos apaixonar por esse Cristo. Nos apaixonar quando ouvimos as suas palavras, quem Ele é, quem é Jesus para você, qual Jesus que você criou na sua mente, que você imagina que é, quem é Jesus para a sua vida. Jesus precisa ser tudo para nós. Nós precisamos buscar revelações de quem Ele é, dia após dia, pela sua palavra. Está aqui, está pronto, e isso tem que ser suficiente para nós, tem que encher o nosso coração. Nosso coração precisa arder quando ouvirmos as suas palavras. O seu coração ele queima quando você ouve as palavras de Jesus. Quando você lê a Bíblia, o seu coração se enche de alegria. Me fala aí como é quando você ora a Jesus, como é o teu relacionamento com Ele. O seu coração ele transborda. O seu coração queima quando você ouve sobre Jesus, quando você fala sobre Ele, você se enche de alegria, há um sorriso no seu rosto. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus, entender quem Ele é e o que Ele fez e continuará fazendo. Não é simplesmente um homem, não, é o Deus encarnado que desceu até nós, e esse Deus continua cumprindo as suas promessas. E aqui esse texto vai revelar justamente o cumprimento de uma promessa. O cumprimento do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9: eis que o rei vem a ti humilde, montado em um jumento. Essa profecia aconteceu há 500 anos antes de Jesus cumpri-la. 500 anos antes, o profeta Zacarias proferiu essa palavra e ela se cumpriu. Mas não somente isso, a vinda de Jesus até nós é o cumprimento de 312 profecias messiânicas. Ele veio até nós, sabe por quê? Porque Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Ele é o Deus de promessas. Meu irmão, não há o que duvidar de Deus, de quem é Jesus, sabe por quê? Porque a maior promessa da Bíblia já se concretizou. Ele vindo até nós, desceu da sua glória, do seu trono, e desceu aqui para ser como eu e você, e morrer em nosso lugar. A maior promessa da Bíblia já se cumpriu. Eu te pergunto, se Deus já cumpriu a sua maior promessa, por acaso não continuará cumprindo as outras? Por acaso não vai cumprir as promessas que Ele fez para a sua vida? Esse Deus cumpre as suas promessas, Ele não falha, Ele não tarda, não chega atrasado. É um Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo faz. Ele continua cumprindo as suas promessas, sabe por quê? Porque Deus tem a história do mundo em suas mãos. Ele governa todas as coisas, a história está sob o seu governo. Ele destrona reis e príncipes, Ele quebra o arco, despedaça a lança, Ele é o Deus todo-poderoso, a terra pertence a Ele, todo o universo é dele, Ele é o Criador e sustentador. Esse é Jesus. Quem é Jesus? É o Jesus que veio até você. Ele veio humilde. Pensavam os judeus que Jesus viria para guerrear, mas não. Ele veio para se entregar. Ele veio para se entregar. Os homens esperavam outra coisa, mas não. Ele veio para se entregar. Deus não age como os homens esperam, não. Deus age como os homens precisam. Deus não vai ser moldado conforme os seus desejos. Ele é Deus. E Ele estabelece os seus planos sobre nós. Deus não age como os homens esperam, mas como os homens precisam. É assim que Ele faz. Ele entra em Jerusalém. É interessante porque Ele entra lá, montada a jumentinha, e é o que estava disponível. Algo simples. Mas Deus é especialista em usar coisas simples, pessoas simples.
Ele faz isso para mostrar que ele não precisa chegar chegando num cavalo branco, não. Ele chega da maneira que deve chegar. Ele chega até a sua casa humilde. Ele não arranca a porta, não mete o pé na porta, não. Ele entra quando ele é convidado. Ele é um gentleman. Esse é Jesus. Ele veio até nós. Ele entrou em Jerusalém. As pessoas começaram a reconhecer Jesus. Reconheceram a Cristo, é Ele. O que vamos fazer? Isso me chama muita atenção, sabe por quê? As pessoas começaram a tirar parte das suas roupas. Talvez alguns homens tinham 2 túnicas, tiravam uma e colocavam no chão para Jesus pisar, para passar, honrando a Ele. Só que alguns não tinham roupas para entregar, cortaram ramos, fizeram algo extraordinário, entregaram o seu melhor, a sua adoração. O que eles podiam? Deixa eu te falar, Jesus, Ele aceita o teu pouco. Jesus aceita como você está hoje. Jesus aceita o que você tem hoje. Ele aceita. Jesus, eu estou todo quebrado. Ele te aceita dessa maneira. Jesus, dizem que eu não tenho jeito. Jesus te aceita dessa maneira e te transforma. Ele aceita o nosso pouco. Ele aceita o nosso serviço, a nossa adoração. Pastor, eu não sei cantar, mas Ele aceita, mesmo com essa voz de taquara. Pastor, eu não sei falar direito com as pessoas. Ele te aceita, você testemunhando dele, da sua forma simples de falar, falando tudo errado, não tem problema. Ele aceita o seu pouco, a sua adoração, o seu louvor. Deus não faz acepção de pessoas. A adoração de uma pessoa importante, para Ele não tem diferença nenhuma de nós. Vocês acham que a adoração de uma pessoa em situação de rua é melhor do que a nossa? Não é. E pelo contrário, talvez há mais sinceridade ainda. A louvor, a entrega, a verdade. Deus aceita o nosso pouco, aquilo que nós estamos entregando para Ele. Não te martirize não te julgue não. Eu poderia fazer mais, mas não consigo. Mas talvez você faça o que pode, suficiente. E Deus te abençoe por isso. Não se cobre tanto. Apenas entregue aquilo que você precisa entregar. É você mesmo, a sua adoração, a sua verdade, o seu coração a Ele. É isso que nós precisamos. O povo começou a clamar: Hosana, Hosana nas alturas, adoração, louvor a Ele. Quem é Jesus? Jesus simplesmente é o santo vindo aos imundos. Jesus é o amor vindo aos maus. É o inocente vindo aos pecadores. É o amor vindo diante dos odiadores. Este é Jesus. Jesus é o reconciliador dos homens para com Deus. Esse é Jesus, que vem humilde, montado em um jumentinho, não para guerrear, mas para se entregar. Esse é Jesus. Mas tem um detalhe muito importante: reconheceram quem era Jesus. Mas os mesmos que reconheceram quem era Jesus, que adoraram a Ele, entregaram o que podiam, os ramos, as suas roupas, foram os mesmos que disseram dias depois: crucifica-o, solte Barrabás. Que confusão é essa? É porque reconhecer não é o mesmo que permanecer. Você pode reconhecer Jesus hoje, quem Ele é. Não, de fato Jesus é Deus, pastor, eu creio nele, paz e bênção, aleluia. Mas se você não permanecer nele, não faz diferença alguma você reconhecer quem Ele é. Nós precisamos reconhecer quem Jesus é e permanecer nele, viver para Ele, adorar a Ele. Não adianta nós cantarmos Hosana hoje e crucifica amanhã. Não adianta eu vir no culto hoje e ir para a balada amanhã. Não adianta eu vir hoje pedir perdão pelos pecados, mas amanhã cometer outros novos. Não adianta eu gritar Hosana hoje e crucifica amanhã. Não,
A nossa adoração precisa ser contínua, nós precisamos permanecer dizendo hosana nas alturas, glória ao nome daquele que vem, Jesus, o Cristo de Deus. Hosana nas alturas. Quem é esse? Essa pergunta também foi feita em Lucas capítulo 5. É interessante, meus irmãos, sabe por quê? Porque Davi também entrou em Jerusalém, um outro rei, muito tempo antes. E Davi, quando entrou em Jerusalém, ele veio para libertar o povo dos jebuseus. O rei dos jebuseus pensando assim: Davi, esse Davi aqui quer me enfrentar? Sabe o que ele fez? Aquele rei dos jebuseus mandou, com uma forma de afronta, os cegos e os coxos para enfrentar Davi. Davi matou os cegos e os coxos. E depois disso, diante dessa afronta, ele estipulou uma lei que dizia assim: coxos e cegos não podem entrar na casa, não podem entrar no templo, na casa do rei. A palavra hebraica para casa e templo é o mesmo significado. E aqui foi estipulado uma lei, que inclusive em Levítico você encontra ela, que coxos e cegos não poderiam entregar sacrifício. Mas agora vem Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele entra em Jerusalém. A primeira coisa que ele faz é: cegos e os coxos podem vir aqui, podem entrar. Porque é justamente isso que Jesus faz comigo e com você. 1 Coríntios 4, versículo 4 vai dizer: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Todos nós éramos cegos e coxos, ou ainda somos, mas Deus nos chama para perto, para o meio. É isso que Ele faz comigo, com você. Todos nós estamos cegos muitas vezes diante das circunstâncias e não conseguimos enxergar quem Jesus é de fato. Eu quero ser apaixonado por Jesus, por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Jesus faz, pastor? Faz demais. Ele cura, transforma, batiza, renova, liberta, faz tudo isso. Mas que nós viemos a ser apaixonados por Jesus pelo fato de quem Ele é. Jesus é Deus que veio se entregar por nós, para nós. Esse é Jesus. Quem é esse? Essa pergunta também foi feita diante da tempestade. Os discípulos estavam no barco. Aí Jesus, Ele acalma a tempestade. Os discípulos disseram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse? Essa pergunta também foi feita quando Jesus está em Lucas capítulo 5. Levam um paralítico até Ele, e Ele faz o quê? Perdoa os pecados dele. Os fariseus se indignaram e disseram: quem é esse que perdoa pecados? Esse é o Deus Todo-Poderoso, que morreu em nosso favor. Quem é esse? Esse é Jesus, que acalma a tempestade, que cura o coxo, que cura o cego, e também que entra nas regiões celestiais, porque também foi feita essa pergunta em Salmo 24. A entrada triunfal de Jesus, depois de ser ressuscitado dos mortos. Os anjos perguntaram: quem é esse? A resposta logo vem: o Senhor dos exércitos. É esse que está voltando para o seu trono. Esse é Jesus de Nazaré. Quem é esse? Quem é Jesus para você? Quem você imaginou que é Jesus? O que Ele já fez na sua vida e vai continuar fazendo? Mas a primeira coisa que nós precisamos ter a consciência nessa noite é: Jesus é Deus Todo-Poderoso. E também precisamos entender o que Ele fez por nós e está fazendo, o que Ele já fez na cruz e vai continuar fazendo por mim e por você. Meus irmãos, domingo é Páscoa. E não trate a Páscoa como algo qualquer, não. Trate a Páscoa como a maior data da minha e da sua vida, porque foi por causa do ato da cruz do Calvário que nós estamos aqui. Então nós precisamos comemorar, festejar, agradecer a Jesus. Mas lembrando que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. Esse é Jesus, esse é Jesus. Jesus está aqui, meu irmão. Seja apaixonado por Jesus.
Seja apaixonado por Jesus, você vai encontrar o amor verdadeiro. Não fique dependente emocionalmente de pessoas, não. Seja dependente de Jesus. Eu quero viver um amor verdadeiro, pastor, eu quero me apaixonar por uma pessoa. Se apaixone por Jesus. Não fique refém de uma pessoa que não quer você, que despreza você. Jesus está pronto a te receber. Jesus está pronto a derramar o seu amor sobre você. Tem muitas pessoas que estão dependentes hoje de pessoas emocionais. Pastor não me quer, pastor não sei o que lá. A sua vida tem que ser dependente de Jesus. O amor verdadeiro, o amor maior. Talvez você ainda não recebeu esse amor, não compreendeu ele de fato. Quem é Jesus para você? Jesus é tudo. Jesus não é uma religião. Posso falar a verdade, meu irmão? Todas as religiões não levam a Deus. Você é ainda mais profundo. Todas as religiões levam para o inferno. Igreja não leva até Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Placa não leva ninguém até Deus. É Jesus. É Jesus que é o dono da igreja. Meu irmão, a igreja é dele. O governo é dele. As nossas vidas pertencem a ele. Nós estamos aqui como igreja, nos reunimos como comunidade para um motivo só: para adorar o nome de Jesus. Mas o governo tem que ser dele, da igreja é dele, e também das nossas vidas o governo tem que ser dele. É tudo por ele, para ele são todas as coisas. A glória tem que ser de Jesus sempre. E nós precisamos ter o coração inflamado quando ouvimos as suas palavras. O nosso coração tem que arder, assim como os discípulos no caminho de Emaús disseram um para o outro: por acaso nosso coração não ardia quando ele falava sobre as escrituras? Meu irmão, nosso coração precisa voltar a arder quando ouvimos as palavras de Jesus, a beleza de quem é Cristo. Eu pergunto para você mais uma vez: quem é Jesus para você? Quem é esse? Quem é esse Jesus? Qual é o Jesus que você imaginou até hoje? Quem é Jesus? Eu respondo para você: Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que desceu do seu trono para nos encontrar, para nos salvar, para nos resgatar, para nos transformar. Esse é Jesus. O meu convite nessa noite é para que você seja apaixonado por Jesus, apaixonado por quem Ele é. Seja louco por Jesus, adore a Ele, você vai encontrar a razão da vida. Qual é a razão da vida? Como eu encontro ela? Você vai encontrar em Jesus. Ele completa você, Ele satisfaz você. Você se sente vivo quando você tem Jesus dentro de você. Você entende os propósitos, entende o que é a vida, o que estamos fazendo aqui. Tudo, as respostas todas estão em Jesus. Jesus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é tudo sobre Ele. Amém? Se coloque em pé nessa noite, eu quero orar com você. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, nós te adoramos. Feche teus olhos, liga as tuas mãos. Diga para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer ainda mais. Eu quero me entregar a Ti. Jesus, eu quero te ver, eu quero contemplar a Tua beleza, de quem Tu és. Eu quero, Jesus, ser satisfeito em Ti. Eu quero ser satisfeito nas Tuas palavras, na Tua verdade. Jesus, eu quero viver para a Tua glória, eu quero ser completo em Ti. Jesus, eu creio que Tu és a cura, Tu és a salvação, Tu és a libertação, Tu és aquele que pode renovar todas as coisas. Mas eu também quero, Jesus, Te encontrar na adoração. Eu quero Te encontrar no secreto. Senhor, nós queremos Te encontrar no secreto. Não adianta nós cantarmos Hosana hoje, mas no secreto nós estarmos distante do Senhor. Tem muita gente que até estende o manto
no culto, mas não se entrega no secreto. Tem gente que no culto até entrega os seus ramos, as suas vestiduras, mas no secreto não entrega nada, não tem nada com Deus. Senhor, nós queremos de fato compreender quem Tu és, quem é Jesus, quem é o Cristo. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que desceu do seu trono, verteu sangue por nossa causa, por causa da Tua igreja. Esse é Jesus, o Deus encarnado, o Deus prometido e que se cumpriu e que veio até nós. E é o Jesus que pela primeira vez Ele veio montado em um jumentinho humilde, mas a segunda vinda dEle, Ele virá com poder e com glória, para buscar a sua igreja, a igreja que não apenas o reconhece, mas uma igreja que permanece nele, que adora Ele, que vive para Ele. Senhor, que o Senhor venha encontrar em nós uma igreja que não apenas te reconhece, mas que permanece no Senhor, que ama o Senhor, que busca a Tua volta, que deseja com o encontro contigo. Nós te adoramos, nós bendizemos ao Teu nome, nós erguemos as nossas mãos em gratidão ao Senhor, por aquilo que Tu és, Jesus. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Quem é esse? Adore. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.